Recebemos a doutora Josi Carneiro da CleanStar, médica especializada na saúde digestiva. Ela também ajuda na questão do emagrecimento, faz endoscopia, colonoscopia e está trazendo hoje informações a você, nosso telespectador, né? Vamos falar hoje sobre intolerância alimentar. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso. Um prazer estar contigo mais uma vez, doutora Josi. Sempre é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. A gente confunde bastante, né, a questão da intolerância com a sensibilidade. Eu misturava alergia com intolerância e sensibilidade. Eu queria que você explicasse a diferença da intolerância alimentar para a questão de sensibilidade com alguns alimentos. Sim. A sensibilidade, né, existe pessoas que confundem muito, porque a intolerância à lactose já tem assim, uma diminuição da quebra da lactase, que é o açúcar no leite, então a pessoa apresenta muito aquele mal-estar, às vezes diarreia, então geralmente ela come o leite de 30 a 2 horas, ela já tem aquela distensão abdominal, aquele mal-estar, e a sensibilidade, a pessoa ela não tem aquela diminuição da lactase, que quebra o açúcar do leite, ela ainda consegue, às vezes, comer derivados, tomar um pouquinho de leite sem sentir nada. É mais sutil. Então, é mais sutil. Ela tem um mal-estar, se ela tomar bastante leite, ela começa a ter aquele mal-estar leve, às vezes nem tem diarreia, mas ela consegue consumir uma quantidade até leve de leite. Então, ela não tem problema na enzima da lactose. Então, tem essa diferença. Ela ainda consegue comer bem alguns derivados. Tem que ficar atento, então, nesses sintomas. Mas pode desenvolver com o tempo. Isso que você estava me falando nos bastidores, ou seja, uma pessoa viveu a vida toda comendo queijo, leite, a gente usa esses exemplos, né? Lactose, glúten, tem outros também que ela vai explicar, mas do nada, chega com 50, 60 anos, pode desenvolver uma intolerância? Pode, sim. Então, geralmente, né, se você tem ali uma alteração na microbiota intestinal, algumas coisas, o próprio envelhecimento, a pessoa pode aumentar a chance de ter intolerância à lactose. Então, se a pessoa do nada, eu sempre comi leite, não senti nada, com o tempo eu comecei a sentir mal-estar, distensão, com o próprio envelhecimento, pode sim já ver que ela pode estar desenvolvendo uma sensibilidade para futuramente ter até uma intolerância à lactose. Muitas pessoas convivem, né, a vida toda com sintomas de intolerância alimentar e nem sabe que tem às vezes, né? E fica sofrendo por anos às vezes, né? Como que faz pra gente ter um diagnóstico exato, né? Porque às vezes as pessoas não sabem. E é importante que muitas pessoas só pensam da intolerância à lactose, intolerância a glúten. Sempre os dois, né? E não vê outras intolerâncias que existem. Por exemplo, a intolerância tem a intolerância a glúten e tem a doença celíaca, né? Então, às vezes, a pessoa tem a intolerância à massa, sente um pouco de mal-estar, distensão, mas não tem a doença celíaca, que já é algo autoimune. Então, isso é mais comum, essas duas patologias, os médicos, as pessoas pensar, mas existe a intolerância à frutose, que muitos não pensam, que é o açúcar, o mel, o açúcar das frutas, dos vegetais. Então a pessoa fala, eu tenho intolerância a tudo, porque tudo que eu como eu passo mal. E aí não sabe que é o próprio açúcar que está desenvolvendo. E são sintomas parecidos, a pessoa tem distensão, a pessoa tem cólica, tem diarreia, constipação, e não pensa da intolerância à frutose. Tem a intolerância à histamina, que são pessoas que já têm aquela intolerância ao queijo concentrado, mais a algo fermentado. Então, as coisas que são mais fermentadas pode desenvolver a intolerância. E é bom falar também que eu percebo muitos casos de supercrescimento bacteriano. Nossa! Supercrescimento bacteriano, que dá um mal-estar também na absorção ali dos alimentos. Certo. Isso acontece como? Existem as bactérias do intestino grosso e existem as bactérias do intestino delgado. Então, a bactéria do intestino delgado tem uma quantidade menor. Então, quando tem esse supercrescimento bacteriano, essas bactérias do intestino grosso, elas migram para o intestino delgado e até se proliferam mais ainda,
vida e a pessoa tem aquela distensão abdominal, fica com aquele abdômen distendido, tem muito gases, mal-estar, e às vezes faz até colonoscopia, faz exame de intolerância à lactose, faz todo tipo e não entende o que está dando tanto aquele mal-estar. E geralmente essas pessoas que desenvolvem isso são pessoas que têm problema nas contrações intestinal, que a gente chama peristaltismo, que é doença inflamatória intestinal, né, síndrome do intestino irritável, ou pessoas após o Covid aumentou muito, né, que teve alteração ali na microbiota intestinal, e a pessoa sofre procurando exames, fazendo os exames e nada faz o diagnóstico, porque é algo assim que o médico tem que pensar nessa patologia diferente, nessa sensibilidade diferenciada, tem que tratar com antibiótico, e um tratamento certo muda a qualidade de vida da pessoa. Por isso que temos a CleanStar. É, por isso que tem a CleanStar, que faz todos esses exames de sensibilidade. É importante. Uma pessoa que tem intolerância alimentar não faz o diagnóstico, passa isso por anos, ela pode ter muitos problemas, né, a longo prazo, né, doutora? Sim, atrapalha, né? Tem muitas pessoas que se incomodam porque sente muito gases, muito mal-estar, entendeu? E às vezes não sai no lugar porque não sabe o momento exato, né, que os sintomas podem vir, sente cólicas, às vezes vontade de vomitar, às vezes a pessoa tem também, às vezes vem associada a diarreia ou até constipação mesmo, então incomoda muito a vida da pessoa. E um tratamento muda tudo, muda toda a história. Eu queria convidar você que está nos assistindo a conhecer a CleanStar, com um espaço maravilhoso ali no centro de São Vicente. Tem 11 vagas? Tem vaga de estacionamento, tem toda a estrutura. É importante também falar que além da gente realizar exames de endoscopia, colonoscopia, fazemos também o de intolerância à lactose, à frutose, a supercrescimento bacteriano. Então, assim, o próximo mês nós estamos fazendo a campanha a Semana da Saúde do Aparelho Digestivo. Certo. Então vai ter os preços diferenciados, pacotes de intolerância alimentar, mas deve também passar em consulta médica, né, para fazer essa triagem, ver quais os exames são necessários. Exames necessários a partir de 45 anos, ou pessoas que têm esses sintomas, né, que atrapalham a qualidade de vida, e um diagnóstico correto pode mudar essa história, né? Com certeza. Diagnóstico é vida, né? É a gente identificar aquilo que a gente precisa melhorar da melhor forma. Um prazer ter você mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado por trazer essas informações que agregam tanto a nossa vida quanto do telespectador. Todo mundo aprende de alguma forma, não é verdade? Sempre importante. Obrigada pela oportunidade. Espero que tenha gostado. E até os próximos dias, até os próximos episódios aqui das nossas entrevistas. Muito obrigado, e você consegue assistir a entrevista com a nossa querida doutora Josi Carneiro completa no nosso canal do YouTube.